Senhor, interesse do teu interesse, da tua vontade, nós sejamos iluminados a sermos aqueles que vivem em obediência à tua palavra. Torne nossa mente nessa manhã desprovida de preconceito. Renova a nossa visão, nossa inteligência, pela operação do teu Espírito Santo. Se o Senhor não operar dessa maneira, são décadas de ensinos que nos saturaram, de modo geral, todos os nossos irmãos. Por isso, opera poderosamente no nome de Jesus Cristo. No nome de Jesus Cristo, nós suplicamos ao Senhor. Dá-nos a tua mente nessa manhã. Faça a exposição do texto de hoje, Senhor, do assunto de hoje. Que o Espírito Santo nos conduza a toda a verdade. Ó, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos hoje, então, dar continuidade nesse assunto que nós começamos há 2 domingos atrás, falando a respeito da igreja. Começamos inicialmente mostrando o aspecto universal da igreja, como a Bíblia nos mostra o aspecto da igreja como o corpo de Cristo. Domingo passado falamos sobre o aspecto o aspecto local, o aspecto limitado da igreja, visível da igreja. Se por um lado, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós falamos do aspecto ilimitado, porque é a igreja que está em toda a terra, a igreja global, a igreja que está em todos os países, e mais ainda, que envolve e contempla cristãos vivos e mortos. Mas agora, no domingo passado, nós olhamos para o aspecto da igreja limitada, visível, perceptível aos olhos humanos. E anunciamos que hoje nós falaríamos sobre a Assembleia. O aspecto mais estrito sobre esse aspecto local. E boa parte, irmãos, da grande confusão que existe no nosso meio, no meio cristão, se dá nesse ponto. Na questão da igreja vista no seu aspecto local. As inúmeras divisões, denominações, nomenclaturas existentes, boa parte delas se dá por conta da falta de compreensão do que a Bíblia nos mostra do caminho dado por Deus. Que o Espírito Santo nos conduza hoje a nós termos uma compreensão. Outra questão importante nós enfatizarmos agora. O que nós estamos abordando, nós vamos buscar olhar para os textos bíblicos. E isso é a base do nosso ensino. Claro que quando nós confrontamos o texto com práticas que nossos irmãos, e até mesmo nós podemos estar praticando, elas podem trazer um certo desconforto. E a intenção, irmãos, não é falar de A ou de B, ou de criticar ou menosprezar, mas de nós sermos conduzidos pelo Espírito Santo a enxergarmos o caminho de Deus para a sua igreja. Tá bom? Então, não é... Evidentemente, ao final, nós vamos ter falado de questões bem próximas a nós e que são sensíveis e delicadas pelo contexto atual. Mas nós devemos ser fiéis àquilo que a palavra de Deus nos mostra, tá bom? Então, vamos acompanhar aqui, né? Igreja, aspecto local, Assembleia. Só destacar aqui. A palavra igreja, né, irmãos? Ela tem esse significado de assembleia. Por que nós usamos o termo assembleia? Porque é o sentido primeiro da palavra igreja. Que no grego é a palavra eclésia ou eclesia, mas o sentido, o significado é assembleia. A igreja universal. Lembrando o destaque que o irmão deu, né? Universal no sentido de global, que está em toda a terra, não fazendo referência a uma denominação existente, tá? Então, quando nós falarmos de igreja universal, nós estamos falando disso. Todos os santos, todos os cristãos, de todas as eras, compõem a igreja universal que está em todos os continentes, em todos os países, tá certo?
A igreja, corpo de Cristo, aspecto universal. Fomos ensinados no domingo passado que a palavra católico significa universal. Tá? Então, a igreja, ela é católica. Por quê? Porque ela é universal. Não está aqui, mas a igreja também é apostólica. Por quê? Porque se fundamenta no ensino dos apóstolos. A igreja só não é romana, porque não está vinculada à estrutura da organização da Igreja Católica Apostólica Romana. Até uma contradição. Como pode ser universal se é romano? Não é? Então, nós estamos aqui olhando para os temas e assuntos da maneira que a Bíblia nos mostra. Vamos ler junto os versículos? E pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O assunto já foi dito, nós vamos só rapidamente reforçar para seguirmos, né? Então, nós estamos abordando o tema igreja no aspecto de corpo de Cristo. Nós não estamos falando estritamente da igreja como casa de Deus. Uma outra menção da Bíblia a respeito da igreja como casa de Deus, nem a igreja como noiva de Cristo. Nós estamos falando no aspecto corpo de Cristo. E pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. Ele foi dado a quem? O deu à igreja. Que igreja é essa, irmão? A igreja universal. A igreja em toda a terra. A qual é o seu corpo. O que essa igreja, como corpo, é? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja, ela é revestida, ela é cheia do que, irmãos? O que enche a igreja? Cristo. Cristo enche tudo em todas as coisas. A igreja, ela é cheia de Cristo. A igreja é cheia de Cristo. Esse é o aspecto essencial para nós entendermos a natureza da igreja. Vimos também na primeira reunião que a igreja é tirada dos judeus e dos gentios convertidos. A igreja é composta de judeus convertidos e de gentios convertidos. Essa é a composição da igreja como corpo de Cristo. Vamos ver o Efésios 4:4? Há somente um corpo e um espírito, como também foram chamados numa só esperança da vossa vocação. Há quantos corpos, irmãos? Um só. Vamos ler, vamos falar de novo. Quantos corpos? Um só. Vamos subir, por favor? Vamos lá. Porque assim como o corpo... Vamos ler juntos? Então vamos lá. Porque assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também como respeito a Cristo. Aqui está bom. A versão no grego não tem a expressão com respeito a Cristo. Assim também Cristo. Cristo é um cabeça com corpo. Paulo está dizendo o seguinte: o nosso corpo, os irmãos me veem, só uma cabeça aqui? Quem está vendo a minha cabeça aqui? Você, numa situação normal de visão, deve estar vendo a minha cabeça. Está vendo meu corpo? O Alex é constituído do quê? Só cabeça. Só corpo. Eu sou o quê? Cabeça e corpo. Não é isso? O que Paulo está dizendo? Assim como o corpo humano tem muitos membros, Cristo de igual modo. Cristo cabeça e Cristo o corpo. Os irmãos percebem isso? O que Cristo é? Cabeça e corpo. E o que é o corpo de Cristo? A igreja.
Então vamos olhando agora, então, ó. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, assim também Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados aonde? Que corpo? Existe algum cristão que foi batizado em algum lugar que não seja o corpo de Cristo? Se foi batizado, se ele creu em Jesus, ele foi batizado aonde? Pode ser que alguém tenha dito, você foi batizado na denominação tal, na denominação tal, na denominação tal. Espiritualmente, se o ensino foi correto e ele crê em Jesus, ele estaria sendo batizado no corpo de Cristo. Fomos batizados em um só corpo. Quem? Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E agora, irmão, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Qual é a fonte de ensino e suprimento da igreja em toda a terra? O Espírito Santo. Algum ou alguém pode ser suprido sem ser pelo Espírito Santo? Não. Quem supre a igreja? Quem alimenta a igreja? Quem nutre a igreja? Qual é a fonte que nós temos? É o Espírito. Versículo 27. Vamos ler juntos? Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente corpo de Cristo. Ora, vós sois corpo de Cristo e individualmente. Tem alguém aqui que não é membro do corpo de Cristo? Se alguém creu em Jesus, se alguém recebeu o Espírito Santo, ele é o quê? Um membro do corpo de Cristo. E todos os membros constituem o quê? Um só corpo. É aqui, irmãos, que a gente conta com a compreensão. Porque o assunto, por conta do contexto presente desta era, ele se torna difícil e complicado, mas nós não queremos tomar esse caminho. Nós vamos buscar, na graça de Deus, sermos bíblicos e rogarmos que o Espírito Santo nos dê compreensão. Tá bom? Então vamos subir? Então, aspecto local da igreja é a representação da igreja universal. Uma assembleia local, irmão, ela tem que representar na totalidade todos os aspectos da igreja universal. Uma assembleia local não pode ter mais ou menos do que aquilo que a igreja universal tem. E aí nós vamos detalhar isso. Vamos ler 1 Coríntios 1, de 1 a 2. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e irmãos sócios, a igreja de Deus está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. A menção aqui é: Paulo e Sócrates estavam escrevendo à igreja, ou para a igreja, de quem, irmãos? De Deus. Que está onde? Em Corinto. O que estava em Corinto? A igreja de Deus. E Corinto era uma cidade. Nós estamos chegando, então, agora no aspecto local. Nós estamos chegando agora na visão de assembleia, de congregação, de comunidade. Quando Paulo escreve, ele escreve aos cidadãos de Corinto? Não. Ele escreve à igreja, à assembleia de Deus que está em Corinto. Essa assembleia é constituída por quem? Aos santificados em Cristo Jesus.
todo cidadão corinto era santificado, era crente? Não. Então a carta é somente para os crentes. Chamados, eu passei porque na versão no original não tem que ser santos, chamados santos. Então, irmãos, quando nós falamos agora da igreja de Deus que está em Corinto, nós estamos falando de assembleia, o aspecto local, visível e limitado. Tá bom? Limitado. Vamos seguir? Vemos a existência de uma representação da igreja de Deus. A igreja universal, corpo de Cristo, na cidade de Corinto. Sendo constituída por aqueles que foram regenerados, santificados, separados, os santos. Assim, há um aspecto visível e limitado da igreja. Igreja, a igreja de Deus. Vamos subir? Aí. Uma assembleia local é a representação, expressão da igreja universal. As características de toda a igreja devem ser vistas em cada assembleia. Não deve haver nada inconsistente na assembleia com respeito às verdades pertinentes da igreja universal. Irmãos, tudo que diz respeito à igreja no aspecto universal tem que ser visto numa assembleia local. E o pensamento inverso também é correto. Tudo que não está ou que não pertence à Assembleia Universal, não está numa Assembleia local. O que isso significa na prática? Que se nós compreendermos que o corpo de Cristo é um e que nós somos membros, a base para nós reunirmos é essa condição, de sermos membros do único corpo de Cristo. Vamos resolver esse raciocínio. Podemos subir. Um aspecto rápido da Igreja Universal: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que chamam das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 Pedro 2:9. Vamos subir. A base bíblica para reunir. A base ou condição para reunirmos é a visão e compreensão da existência do único corpo de Cristo, do qual somos membros e, por isso, devemos e podemos nos reunir. Vamos subir, por favor? Consegue deixar na tela a frase de cima? Parágrafo de cima? Aí. Deu. Os irmãos de Corinto se reuniam e constituíam uma assembleia. Não porque eram cidadãos coríntios, ou porque eram adeptos dos filósofos gregos, Sócrates, Platão, Aristóteles, mas sim porque eram os santos, eram cristãos de Corinto. Qual é a base para nós estarmos reunidos aqui hoje, irmãos? É o fato de nós compreendermos que há somente um corpo de Cristo e que nós somos membros desse corpo de Cristo. Não há outra única condição qualquer que nos permita reunir se nós não formos e compreendermos a um único corpo de Cristo. Quem pertence a esse único corpo de Cristo? Cada um de nós. E nós somos membros desse corpo de Cristo. Essa é a única condição, irmão. Não é porque nós somos campineiros. Somente quem é campineiro, quem é nascido em Campinas, pode reunir aqui. É isso? Não. Somente quem torce para tal time pode reunir aqui. Somente para quem tem tal visão se a igreja vai ser arrebatada antes, depois ou durante o milênio. Não. Vamos subir? Como assembleia local, devemos reconhecer e agir segundo a verdade do único corpo de Cristo. Vamos ler essa frase sublinhada? Nos reunimos simplesmente baseados no fato de sermos membros do corpo de Cristo como um todo. E não porque aderimos certas doutrinas, formas de governo da igreja,
ministério, visões, práticas espécies. Como, por exemplo, batistas, presbiterianos, luteranos, católicos, calvinistas ou arminianos. Pergunta: a Igreja Universal, o corpo de Cristo, é batista? É luterano? É calvinista? Se o corpo de Cristo não é isso, uma assembleia local pode ser isso? Se a assembleia local deve representar exclusivamente a Igreja de Cristo, nós poderíamos introduzir uma outra base para nós estarmos aqui. Nós poderíamos somente nos reunir sendo calvinistas aqui? É base bíblica? Não. A Igreja de Cristo é calvinista? Arminiana? Nós poderíamos acrescentar e dizer aos irmãos, para estar reunido conosco, precisa ser cristão e ser arminiano ou calvinista? É bíblico isso? Mas existem irmãos que se reúnem dessa maneira? Além de ser cristão, precisa adotar ou ser, anuir, concordar com essa visão ou essa interpretação bíblica. Isso constitui uma outra base, além da base do único corpo de Cristo e membros desse corpo. Vamos subir? Então vamos voltar para a pergunta. Deu aí. A Igreja Universal, o corpo de Cristo, é batista, luterano, calvinista? Como uma assembleia local pode representar o corpo universal apresentando uma característica diferente? Qual é a resposta? Não pode. Cada assembleia local faz o corpo de Cristo, a qual deve ser a representação exata da grande igreja. O corpo de Cristo devendo expressar a igreja como um todo. Exemplo, o exército do país. Cada quartel, batalhão, representa exatamente o exército como um todo. Já pensou se cada quartel, cada batalhão pudesse fazer ou pensar ou agir da maneira que bem quisesse? Conforme o comandante daquele batalhão, o batalhão daquele Campinas, se tiver ordem para a guerra, não, hoje não estamos afim, segunda-feira não participamos de guerra. Nós só participamos de guerra da terça-feira à tarde até quinta de manhã. Pode isso? A Igreja Universal, irmãos, a Igreja, o corpo de Cristo, ela encontra em cada assembleia uma expressão exata do que ela é. Vamos subir um pouquinho? Ao manifestar uma característica inexistente na igreja global, a assembleia local acaba por negar na prática a verdade do único corpo de Cristo, admitindo vários corpos. A Igreja Universal, fui aqui redundante, né, calvinista? Não. Uma assembleia local pode estabelecer como base para congregar somente quem é calvinista? Não. Pergunta: Cristo cabeça é calvinista? Arminiano? Luterano? Metodista? Se Cristo cabeça não é, como seu corpo pode ser? Como uma assembleia local que representa e expressa a Igreja Universal, manifesta um elemento que nem Cristo e seu corpo universal apresentam? Quem está entendendo aqui, irmão? Podemos levantar a mão? Quem está entendendo realmente? Tá. Vamos subir um pouquinho? Lembra o versículo que nós lemos de Efésios? A igreja é enchida de Calvino. O dia que eu encontrar Calvino, Calvino vai puxar meu orelha. Porque boa parte do que aconteceu não foi nem Calvino mesmo que encaminhou, né? Mas os irmãos entendem por que eu estou, né? Falar um pouco de Lutero, talvez para dividir, então bronca dos dois naquele dia, né? A igreja é enchida de Cristo. E sendo assim, a assembleia local somente pode ser enchida de... Está claro isso, irmãos? A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Quando nós nos congregamos para sermos enchidos de Cristo. A base para nós nos reunirmos nessa cidade é o fato de nós sermos membros do único corpo de Cristo. E mais nada. Nada. Nadinha de nada.
Vamos subir? Deu aí, ó. O que Cristo não é. Vamos falar, pessoal, juntos? O que Cristo não é. A Assembleia Local não é. A unidade do Espírito. Vamos subir, então. Cadê? Acho que subiu muito. Aí. A unidade do Espírito. Reunir-se unicamente como membros do corpo de Cristo, não adotando nada que não seja a expressão da igreja com maiúsculo, igreja universal, mantém a unidade do Espírito. Pois fomos todos batizados, a palavra que significa mergulho, né? Batismo é mergulho, mergulhados no único corpo de Cristo. E nos foi dado o dever de um só Espírito. Esse é o texto, né? Que nós já lemos, podemos subir? Pergunta. Cadê? Ué, tinha uma pergunta, não tinha? Aí, pergunta. Eu estou enroscado com esse irmão, mas vamos lá. O Espírito Santo é calvinista, arminiano, assembleano. Se bebermos unicamente do Espírito, vamos nos encher de... E assim não traremos doutrinas impróprias ao único corpo de Cristo. Vamos subir? Ao encontrarem outras bases para reunir, ainda que apoiadas em doutrinas bíblicas, exemplo, doutrina do batismo por imersão, constituindo unidades menores do corpo de Cristo, não se preserva a unidade do Espírito no vínculo da paz. Irmãos, isso aqui é tão sério. Porque quando nós admitimos que nós vamos nos reunir como cristãos, mas vamos reduzir as verdades da Igreja Universal, nós vamos colocar que aqui só se reúnem os irmãos do óculos preto. Precisa ser cristão e precisa ter óculos preto. O meu tem uma haste, uma azul, eu estaria fora. Sou cristão, mas posso reunir com você? Não. Pô, irmão, compra uma haste, uma armação preta, você pode reunir conosco. O que significa isso? A unidade do corpo de Cristo está onde, irmão? Pelo fato de existir um só corpo e os cristãos respeitarem e agirem conforme a verdade do único corpo de Cristo e na condição de membros deste corpo. Quando nós desrespeitamos isso e exigimos que para congregar conosco algo além disso é necessário, nós perdemos a base da unidade do Espírito no vínculo da paz. Porque o Espírito Santo gerou um só corpo. E nós somos mergulhados em um só corpo. E bebemos de um só Espírito. O Espírito Santo pode ensinar algo para essa assembleia, ensinar algo completamente diferente para a outra? Se a fonte é uma só? Pode? Teria o Espírito Santo TDAH, irmãos? Ele seria de manhã, ele teria um comportamento, à noite teria outro? O Espírito Santo acorda de manhã e fala assim: hoje nós somos todo mundo calvinista. Aí olha para outra assembleia, não, aqui todo mundo é arminiano. Pode isso? Não. Quando nós falamos, por isso que é importante nós entendermos. Se nós tirarmos da Igreja Universal verdades e colocarmos numa assembleia local algo que não se aplica à Igreja Universal, nós criamos um outro corpo, que não é o único corpo de Cristo. Nós criamos uma única unidade, que não é a unidade do Espírito. Vamos ver? Vamos ler o 4:3. Esforçando-nos diligentemente preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A história da igreja demonstra que as criações humanas perturbaram o vínculo da paz. Quanta discórdia, divisão, contenda entre os irmãos por causa da criação. Vamos subir, Lu? Vamos subir um pouquinho?
Vamos lá? Aí, é correto se exigir, além da condição de ser membro do corpo de Cristo, uma outra condição? Pergunto para os irmãos. Paulo lidou com essa situação em Corinto. Vamos ler juntos. Devido-me ao fato de cada um de nós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de César, e eu de Cristo. Olha a pergunta agora, irmão. Acaso Cristo está dividido? Não. Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? Em Corinto, os irmãos estavam instituindo outra base para congregar, além de ser membro do único corpo de Cristo. Para os que seguiam Paulo, não bastava ser cristão. Tinha que reconhecer somente os ensinos de Paulo. Já os de Apolo tinham que crer em Cristo e seguir somente os ensinos de Apolo. Atualmente, inúmeras outras bases e unidades indevidas foram criadas. Eu sou nazareno, sou particular, sou ortodoxo, sou anglicano, sou da restauração do Senhor. O que Paulo lidou em Corinto é diferente do que se vive hoje? Qual é a base para nós estarmos reunidos, irmãos? Qual é a base de uma assembleia local? É a visão e prática do único corpo de Cristo, através da reunião dos seus membros somente. Exigir qualquer outra condição é reduzir a unidade do Espírito e violar o vínculo da paz. Está claro? É indigesto, mas é bíblico. Vamos ver? Deu? Aqui que eu queria terminar, a gente termina aqui, ó. Conduta para com os membros do corpo de Cristo que vivem em outras bases. Devemos acolher os irmãos e não suas bases congregacionais, pois Deus e Cristo acolhem todos os que foram regenerados. Vamos ler juntos isso, é tão importante. Devemos acolher os irmãos e não suas bases congregacionais, pois Deus e Cristo acolhem todos os que foram regenerados. Quem come, não despreze. Vamos ler juntos? Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue que come, porque Deus o acolheu. Portanto, acolhei uns aos outros, como também Cristo nos acolheu, para a glória de Deus. Vamos subir um pouquinho? Deu. Foi muito. O reconhecimento da verdade junto ao único corpo de Cristo exige um agir compatível com tal verdade, nos afastando das práticas contrárias. Mas, vamos juntos? Não nos coloca em posição de litígio, ataca, menosprezo para os irmãos em Cristo Jesus. Rejeitamos qualquer confissão que fira tal verdade, mas não rejeitamos os irmãos. Antes, vamos subir? Me perdi. Vamos estar? Ora, o Deus da paciência e da consolação nos conceda o mesmo sentido de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Irmãos, quando nós conhecemos um aspecto, uma verdade bíblica, nós devemos enxergar e tomar isso com espírito de humildade, gratidão e reverência ao Senhor. Porque tudo procede da iluminação do Espírito Santo. Pode seguir e representar e ser vinculada a estes nomes que eu mencionei? Não. Porque a Igreja Universal não é. Tem irmãos em lugares da terra que nunca ouviram falar desses irmãos. E o Espírito Santo está lá.
é a Igreja Universal. Tá certo, irmãos? Então, que o Espírito de Deus nos dê um coração humilde, reverente, mas que nós tenhamos convicção, porque nós congregamos e estamos aqui, reunião após reunião, servindo, amando, cuidando uns dos outros, porque nós estamos e fazemos parte do único corpo de Cristo, como membros do seu corpo. E a maneira que nós reunimos precisa expressar. Uma coisa é o discurso, outra coisa é a prática. Tá certo? Louvado seja o Senhor. Amém.